Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí. Estamos iniciando mais uma lição da editora Betel Dominical. Lição número 8, quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, professor Ronald. Sou professor do Instituto Teológico Metanoim. Obrigado por estar aí, meu amado irmão, minha irmã, que sempre está nos acompanhando nas lições. Bom, e se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva e receba-se as notificações das aulas todas as vezes que você quiser assistir. E também não esqueça de deixar seu like, ou seja, sua curtida aí, ok? Aperta no dedinho aí, tá? E curta aí nosso canal. Muito bem, vamos lá. O dever de orar sempre é a nossa lição de hoje. Nosso texto áureo está em Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A verdade aplicada nos diz: o discípulo de Cristo possui um meio por excelência para falar diretamente com o Criador do universo, que é a oração, ok? 3 objetivos. Primeiro, relembrar a importância do dever de orar sem cessar. Segundo, ensinar alguns aspectos bíblicos sobre a oração. E terceiro, mostrar quais devem ser as atitudes do discípulo ao orar. Texto de referência está em Lucas 18, do versículo 2 ao 5. Por favor, leia aí. Eu vou para a introdução. Diz: orar é uma atividade indispensável na vida cristã. Eu lembrei de uma frase de Martinho Lutero, quando disse: quanto tempo pode ficar fora da água o peixe? Então, Martinho Lutero, ele disse que é impossível o peixe sobreviver fora da água por muito tempo. Assim também, ele via na oração um habitat natural do cristão. É impossível o cristão ter uma vida saudável sem ter uma vida de oração saudável, ok? Uma frase de Martinho Lutero que nos motiva a oração. Vamos ver a relevância da oração. Jesus Cristo é oração, a humildade na oração, fé, necessidade e exclusividade. Veremos o quanto precisamos permanecer fiéis e continuar orando. Veja, precisamos entender que temos que perseverar, tá? Somente depois de perseverarmos, permanecermos fiéis, que nós vamos ter o troféu, a bênção, tá? A coroa da vitória, né? O troféu da vitória. Precisa ter permanência, precisa ter constância na oração. Jesus Cristo é oração. Jesus foi um homem de oração. Seus discípulos pediram: ensina-nos a orar. É interessante que os discípulos viram Jesus curando enfermos, expulsando demônios e fazendo muitas maravilhas. Mas o que mais chama a atenção dos discípulos para com Jesus é o como, né, a atitude de Jesus, tá, em chegar-se na oração ao Pai. Então eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. E os ensinos de Jesus abordam mais as atitudes que devemos ter a orar do que a forma como devemos orar. Então vamos tentar absorver agora as atitudes de Jesus. A humildade na oração. A parábola do fariseu e o publicano aponta a importância da humildade na oração. Então Jesus conta uma parábola, tá, acerca de um certo homem que é publicano, né, um fariseu, né? E o fariseu, ele está orando, se gabando, né, de que ele é o homem que jejua, que dá dízimos, que é fiel. Então, por isso ele merece estar na presença de Deus e merece a bênção de Deus. Já o publicano, de longe, se prostra e diz: Senhor, ele bate no peito e diz: não, eu sou miserável pecador, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. E reconhece seu estado natural, as suas fraquezas, as suas limitações.
E isso é importante, pois quando reconhecemos que nunca estaremos à altura de merecer algo de Deus por nossas próprias obras, descansamos na justiça de Cristo. Em 2 Coríntios 1:20, nos diz que em Cristo, nele temos o sim. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler aqui, você também aí vê na tua Bíblia, tá? Diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Vamos lá. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Cristo, o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Veja que quando nós chegamos a Deus na pessoa de Jesus e confiando em tudo que Ele fez, ou seja, sendo Ele a nossa justiça, nós temos nele o sim. Quando vemos como Deus foi fiel, é que em Cristo Ele cumpriu todas as suas promessas que Ele disse a respeito, nós podemos descansar nesta justiça de Cristo. Então nós nunca teremos merecimento. Não é a minha oração, o meu jejum que me faz merecedor de algo de Deus. Isso é graça. Agora eu descanso na justiça de Cristo. Não quer dizer isso que eu vou viver no pecado, não. Estão dizendo aqui de um estado natural, de nós reconhecermos que nós nunca chegaremos ao padrão que Deus exige para que nós possamos ter algum merecimento da parte de Deus. Fé, necessidade e exclusividade. A mulher viúva da parábola de Lucas 18, 1 a 8, demonstra plena consciência do que necessita, plena convicção de que aquele juiz podia fazer justiça e ela não tinha outro a quem recorrer. Eu quero que você pegue estas questões que são de suma importância. O que você precisa? Você não pode chegar-se a Deus de forma vaga, tá? Sem saber o que você quer. Então, primeira questão é consciência do que você precisa. Segundo, saber que Deus pode fazer. Tá? Isso é uma convicção, uma certeza. Terceiro, que não há outro. Ou seja, Deus é aquele que Ele pode todas as coisas, Ele tem condição e você depende plenamente dEle. Então, o que nós vemos dessa parábola é esta questão. Veja, aqui é uma parábola, não é uma alegoria. Isto é, o juiz não é Deus, tá? Por favor, tira isso da cabeça, tá? O juiz não é Deus, nem a mulher é a igreja. Não, isso é uma alegoria. A parábola só tem mensagens gerais. E a mensagem geral é que uma pessoa tem que saber o que precisa, saber onde procura e saber estar totalmente dependente disso que ele está precisando ou daquele a quem está procurando. Então devemos imitar as atitudes dessa mulher. Outra questão importante que Jesus nos leva a interpretar nessa parábola é como interpretamos Deus. Ele disse: ouviu o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Veja que Jesus ele separa aqui, tá? Então o juiz não é Deus. Esse juiz não temia a Deus nem aos homens. Então o juiz não simboliza a Deus, ok? Isso seria alegorizar o texto. Então aqui disse que Jesus disse: esse juiz injusto, ele fez o que fez a esta mulher. Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Em outras palavras, parafraseando o texto, Jesus está dizendo: parem de olhar Deus como um juiz injusto. Se até um homem injusto pode fazer justiça, Deus não vai poder. Às vezes nós olhamos a Deus como um juiz, tá? Interpretamos de forma errada. Mas, meu amado irmão, minha irmã, Deus está como teu Pai
antes de tudo, ok? Chegue-se a Ele como teu Pai. E como uma pessoa justa, um ser justo. Alguns aspectos bíblicos: orar com certeza, disciplinados em orar, oração e a vontade de Deus. É sábio o discípulo de Cristo estar bem atento quanto ao tema oração. Então vamos prestar atenção nesse ponto. Orar com certeza. Em ambas as parábolas do amigo importuno e o juiz cínico, o Senhor Jesus enfatiza. Primeira questão, ter certeza que vão receber. Na Almeida Revista Atualizada, diz o texto: embora pareça demorado. Eu coloquei esse texto, tá? Porque o autor bíblico, Lucas, nos disse pareça, porque Deus não demora. Deus sempre dá na hora certa. Deus não atrasa, não adianta. Sempre Ele vai te dar na hora certa. Parece demorado algo quando? Quando eu estou desesperado. Quando eu fico ansioso. Tá? Aí parece uma coisa que está demorando. Tá? Mas Deus sempre tem a hora certa. Segunda questão, saber que Deus é o nosso Pai. E somos seus escolhidos. Então, se alguém pode beneficiar outra criatura, tá? Ou uma pessoa injusta pode beneficiar a outra pessoa, diz, quanto mais vosso Pai. Entenda, meu irmão, minha irmã, tá? É Pai, tá? Deus é teu Pai, se achega a Ele com confiança. Eu tenho certeza que se você é pai, sabe, né, que uma criança não chega ao pai, né, querendo convencer ao pai para lhe dar um pão. Ele só chega com confiança. Acordou de manhã e diz, pai, eu quero pão. Pronto. Tá? Então, esta convicção, este relacionamento que Jesus quer que nós tenhamos com Ele. Disciplinados em orar. O maior problema é a falta de disciplina na oração. Tá? Então, às vezes, não é a questão de Deus demorar. Nós demoramos a orar. Nós não demonstramos a verdadeira vontade de querer algo. Nós somos indecisos. Nós não sabemos o que pedir. Então, essa disciplina, às vezes começamos a orar, paramos. Então, falta de disciplina. E uma coisa que um presidente americano, ex-presidente americano, Calvin Coolidge, ele disse: nada no mundo substitui a persistência, nem o talento, nem a genialidade, nem a educação. A persistência e determinação são por si sós onipotentes. O slogan, não desista, já salvou e sempre salvará os problemas da raça humana. Então, meu amado irmão, minha irmã, a questão é persistência, a questão é disciplina, é você ter postura de ter seu tempo de relacionamento com Deus. Orar e a vontade de Deus. A oração também envolve, olha só, tem alguns fatores essenciais, elementos essenciais que vão ajudar, tá, para que nós possamos nos chegar a Deus com um acesso mais livre, né? O perdão. Jesus disse em Marcos 11:24, se você não perdoar, como que você quer ser perdoado? Então, eu preciso perdoar para ser perdoado. Segunda questão, em Tiago 4:3, disse, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aí ele coloca o que é esse mal. Pedis mal para satisfazer os vossos próprios deleites, os vossos próprios prazeres. Ou seja, são pedidos que não vão glorificar a Deus. O que você está pedindo não vai ser para o benefício também do próximo. Então, quando estas motivações são egocêntricas, disse, não vai receber. Tá? Então, analise as tuas motivações. O que você está pedindo é para a glória de Deus ou é só para a satisfação tua? E não para a glória de Deus e benefício do próximo. E outra questão em 1 João 5,14 é a vontade de Deus. Saber sua vontade produz fé entre outros. Diz, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. Olha, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que já recebemos aquilo que Ele pedimos. Então, é preciso saber ou
pensar nestes elementos, ok? Atitudes do discípulo a orar. Aguardando pela resposta, reagindo à resposta e o que demonstra a resposta. Devemos levar as nossas petições com ações de graças e paciência e depois de termos a resposta, continuar manifestando nossa gratidão. Eu coloquei uma imagem representativa de Miriam pós-Mar Vermelho. Veja, a maioria de nós fazemos isto. Só agradecemos a Deus após passar a tribulação, a aflição. No meio da aflição ou no início da aflição, nós normalmente murmuramos, reclamamos, choramingamos, lamentamos, mas vamos ser inteligentes, vamos ser pessoas sábias, vamos aprender com aquilo que está escrito nas Escrituras. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus trabalha a favor daqueles que esperam nele. Então, não preciso ficar nervoso, já vou agradecer no início, vou passar a luta agradecendo e no final também vou continuar agradecendo. Estas atitudes vão ajudar você a vencer. Aguardando pela resposta. A mulher da parábola aguardava e obteve sua resposta. Ou seja, o salmista disse, esperei com paciência no Senhor e ouviu o meu clamor. Então, se você vai chegar a Deus, importa que você creia que Ele existe e que Ele é galardoador e que Ele vai te dar a bênção. Se você não aguarda a resposta, não precisa nem chegar-se, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Porque aquele que se aproxima de Deus, importa que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ok? Então, a oração da fé só é feita porque sabemos da certeza que Deus vai responder. Se Ele não responde, vamos analisar segundo os pontos anteriores, as motivações, perdão, etc. E esperar. Tá? Então vamos ser pessoas sábios, inteligentes, saber nos relacionar com nosso Deus. Reagindo à resposta. Devemos ser agradecidos antes de termos a resposta e depois continuar o adorando. Eu já citei, agora eu escrevi aqui, 1 João 5, 14 e 15, que se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos, o quê? Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Veja, não está dizendo que você vai alcançar, não está dizendo que você vai ter a bênção, está dizendo que você já tem. Quando você pede segundo a vontade dEle, segundo a promessa dEle, é impossível que Ele não cumpra a sua promessa, porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura dizendo Ele não o faria. Então, isto é uma atitude positiva, tá, na nossa reação. O que demonstra a resposta? Deus tem interesse em manter um relacionamento do ser humano. Tá? Isso é importantíssimo. Jesus disse, se você estiver sem mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós. Relacionamento. Quando as palavras de Deus estão em mim, eu tenho a vontade dele em mim. Quando eu tenho a vontade de Deus em mim, eu sei o que pedir e eu então vou receber. Veja, eu coloquei aqui uma questão. Relacionamento traz conhecimento da pessoa de Deus. E o conhecimento gera fé. E esta fé aumenta, essa confiança aumenta, tá, nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento aumenta o conhecimento. E assim é, um processo contínuo. Tá? Então, é importante nós tentar manter este processo, tá? Esta linha, tá? Para nós estarmos em relacionamento com Deus e sermos beneficiados por Deus. Amém? Deus te abençoe, meu amado irmão. Nós concluímos uma vida contínua de oração e leitura, como também a aplicação prática da palavra de Deus, são elementos indispensáveis para os quais todo cristão deve atentar. Parabéns a você que chegou até o final.
relembramos a importância do dever de orar sem cessar, ensinamos alguns aspectos bíblicos sobre a oração e mostramos quais devem ser as atitudes do discípulo ao orar. Deus te abençoe, inscreva-se no nosso canal e muito obrigado por estar participando. Compartilhe, abençoe vidas. A paz do Senhor, eu desejo uma excelente escola dominical para você.